Então, boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Vamos iniciar. Acho que hoje é a 19ª terça-feira de leitura deste livro. Estamos chegando aos 75%. E agora a gente terminou a parte que ele falava muito de sonhos. Esse livro Respiração, Angústia e Renascimento, né? Então, nele o Gaersa vai desdobrando todos esses temas. A inibição respiratória enquanto motor da couraça e da angústia é a tese central do livro, assim, inteiro, né? Ele vai só demonstrando isso de diferentes formas, seja a partir de entrevistas, como ele chama os atendimentos, ou a partir de elementos de sonho, a partir de elementos expressivos também, dessa forma não verbal, né, que o Gaersa desenvolveu tanto para a gente poder trabalhar hoje. Então, e agora a gente chega num momento do livro muito lindo mesmo. Na última sessão já foi um capítulo bem bonito. E hoje ele vai falar de identidade, de coração, de pulso, principalmente, assim, do jeito dele, né? Claro, talvez ele não use essa palavra, mas é sobre essa pulsação. Eu estava até já refletindo antes de iniciar. Quando a gente fala, o Gaersa, ele fala de couraça muscular sem separar, sem segmentar. Mesmo no livro dele, que chama Couraça Muscular do Caráter, em nenhum momento ele faz uma segmentação dessa couraça, né? Ele fala sobre isso enquanto esquemas motores, né? Enquanto posições, enquanto atitudes, enquanto expressões, enquanto manifestações da expressão, tudo inconsciente para quem faz, né? Então é nesse sentido que ele vai tecendo isso, falando sempre desse jogo de forças que compõem o próprio movimento, de tudo que acontece dentro da gente, assim, né? Então, antes de iniciar, só quero lembrar também para quem está assistindo e depois pela gravação também, que esse mês a gente vai fazer um ciclo especial do Gaersa, uma ampliação de ciclos anteriores, assim, eu vou trazer bastante sobre esse livro, vou trazer também sobre outras obras do Gaersa, e vai ser totalmente em homenagem a ele esse próximo ciclo. Os ciclos são trabalhos online que a gente faz em grupos fechados aqui, com a duração de um mês. Quem quiser saber mais, depois pode dar uma olhada no site sobresercorpo.com, tá bom? Bom, beleza, Vag, bem-vindo. Vou espelhar aqui o livro para vocês. A gente começa então essa leitura. Beleza, estão vendo aí? Chegou? Então eu vou começar aqui. O coração, a individualidade e as emoções. Este livro falou pouco a respeito da fenomenologia e da psicologia do coração e da circulação. É uma injustiça, mas o fato é que, há muitos anos, fascinei-me pela respiração e nela permaneci até muito recentemente. Mas o mal não é tão grande assim. Pulmões, coração e circulação compõem uma unidade funcional a tal ponto que nenhum deles tem sentido sem o outro, nem sentido lógico, nem sentido concreto. A primeira pote dos gases respiratórios, mais urgente porque não conseguimos armazenar oxigênio nem neutralizar todo o gás carbônico. E a falta de um ou o excesso do outro se mostram muito rapidamente ameaçadores da vida. Poucos segundos já bastam para que essa ameaça desencadeie reflexos protetores, todos eles mais poderosos do que quaisquer outros reflexos. Quero dizer que, na iminência da falta de oxigênio, qualquer outra necessidade orgânica, psicológica, social, passa imediatamente para segundo plano, até que a ameaça gasosa seja afastada. Quem está sendo estrangulado não consegue pensar em mais nada. Para nossa tese, ligação da respiração com angústia, essa reflexão já basta. Mas o sangue, além dos gases, transporta numerosas substâncias, todas vitais, nenhuma, porém, tão urgente quanto os gases respiratórios. Não fosse a necessidade gasosa de nosso organismo, a circulação poderia ser muito mais lenta do que é. O coração viveria bem mais sossegado do que vive e a pressão arterial seria bem mais baixa.
A ligação circulação-cérebro é outra correlação urgentíssima entre o aparelho cardiocirculatório e o resto do organismo. Citamos alhures fatos. Alhures é bom, hein, gente? Vamos ver o que quer dizer isso. Tá, em outro lugar. Citamos alhures fatos, mostrando que o cérebro começa a deixar de funcionar adequadamente desde o primeiro segundo de falta de oxigênio. E o cérebro é o nosso guardião vital, ou seja, na caçada interminável que é a vida, quem não reagir depressa e quem não mantiver velocidade alta durante um bom tempo será fatalmente comido. Cérebro para coordenar a corrida, o ataque ou a fuga. Quanto mais velozmente, melhor. Músculos com alto consumo de oxigênio, para o mesmo fim. Estas as duas exigências que aceleram a vida até o nível de nosso organismo, em oposição aos animais de sangue frio que, em relação a nós, vivem muito definidamente em câmera lenta. Coordenação motor e oxigenação abundante e rápida são duas metas primárias na luta pela sobrevivência. Como na corrida armamentista, a vida foi desenvolvendo modos cada vez mais rápidos de perseguir e de atacar, de responder a ameaças. O poderio militar da era industrial não é tão original quanto parece, pois se baseia no mesmo balanço de medo, ódio ou ataque-fuga, Estados Unidos versus União Soviética. Nada mais contemporâneo, né? Para quem já tenha visto o coração funcionando na TV ou na internet, deve parecer incrível que a gente não o sinta, dado seu volume, sua força e sua rapidez de pulsação. Mas essa insensibilidade usual é facilmente desfeita pela emoção, cujo primeiro sinal é, por certo, uma mudança na frequência ou no volume cardíaco. E aí ele se faz perceber e assusta. Temos tão pouca familiaridade com o nosso coração que, ao senti-lo, logo nos achamos doentes. De cada 10 vezes que ele se faz sentir, 9 se devem a alguma emoção, a um desejo ou um temor presentes aqui e agora. Será que nos assustamos com o coração ou com o desejo, que tanto complica a vida? Ou já famoso morto-vivo, o normopata insensível, tem sua paz eterna quebrada, muitas vezes, pelo resto da vida que o animam, e assusta-se. Evidentemente, ele prefere morrer em paz a sentir emoções. Embriologia. O coração começa a pulsar na quarta semana de vida fetal, quando o embrião tem pouquíssimos milímetros de comprimento. Até então, a mãe fornecia tudo que fosse necessário, e a única coisa que o embrião fazia era operar o milagre do autodesenvolvimento, a autoformação. Em relação ao que necessitava para viver, ele era inteiramente dependente da mãe. As pulsações cardíacas do embrião são o primeiro sinal e o primeiro fato de sua independência. É a primeira função que o embrião realiza com os próprios meios e em benefício próprio, função interna distributiva, pois a circulação faz exatamente isso, distribuir materiais sólidos, líquidos e gasosos. Primeira função de todo interna na sua finalidade feita para o indivíduo. Ao longo de toda a vida, o coração conserva essa função, e basta que ele hesite ou se detenha em uma pulsação para que logo percebamos e nos assustemos. Se ele deixar de realizar uns poucos batimentos, já teremos um sinal de que a vida vai terminar. A circulação do adulto é feita pela respiração. São os primeiros movimentos respiratórios do recém-nascido que, aspirando fortemente o sangue para a circulação pulmonar, alteram as pressões no aparelho circulatório e fazem o sangue mudar de percurso. É difícil para nós, adultos, imaginar as sensações experimentadas pelo feto ao nascer. Em poucos minutos, completa-se nele uma mudança radical na respiração e na circulação. Freud omitiu de todo esse fato, e mesmo Rank, em O Trauma do Nascimento, não considerou tal aspecto da situação. A verdade orgânica primária é esta: a individualidade começa no coração e completa-se na respiração.
mais um motivo para se dar a essas funções um valor psicológico que lhes tem sido negado até o presente. O eu vivo é cardiopulmonar. Essa é bem do Gaiarsa, assim, ele repete isso muito. O eu vivo é cardiopulmonar. Se omitimos esse fato até hoje, é porque não queremos saber que estamos vivos e que nossa vida é a emoção. Preferimos, desde que nos civilizamos, o que chamamos de segurança, garantia de nutrição de alimentos, fase oral. A aventura nasce no peito, e a revolução e o protesto e o desejo, mas a aventura é o contrário da segurança. O medo à aventura, assim como a falta de cuidado, é radicalmente avessa ao fenômeno vivo, visto que nossa segurança de civilizados acabou gerando os maiores riscos a que a vida já se viu exposta. Nosso imoderado desejo de segurança é péssimo. Também a generosidade nasce no peito. Não sei como. Ela é a contraparte dialética do apego, do estar agarrado ou agarrar-se ao que quer que seja para se sentir protegido, seguro, tranquilo. Tranquilo sob o guarda-chuva atômico. Em suma, muito dinheiro, eis a segurança. Logo, o lucro é legítimo, mesmo quando ele ultrapassa milhões de vezes o necessário para a vida. Nas páginas seguintes, será esboçada uma embriologia da individualidade, que é, ao mesmo tempo, uma embriologia do ego e das emoções. Depois faremos um relato pessoal do nosso encontro com o nosso coração. A evidência direta de que a circulação cerebral na área motora aumenta instantaneamente quando o indivíduo tem a intenção de começar a mover-se. Quase que ao mesmo tempo começa a aceleração cardíaca e respiratória. Quando a ação, em vez de decidida por deliberação, é decidida porque o momento exige emergência, a preparação é mais ampla. O cérebro, ativado pela situação de alarme, provoca em poucos instantes uma descarga de adrenalina no sangue. Tem algum áudio aberto aí, gente? Se puderem fechar, por favor. Aqui. Obrigado. Provoca em poucos instantes uma descarga de adrenalina no sangue. E é essa substância que faz a preparação para o encontro. Taquicardia, respiração acelerada, palidez, hipertonia, preparação muscular, hiperglicemia e contração do baço, injetando mais de meio litro de sangue na circulação. São algumas das principais variações biológicas produzidas pela adrenalina. Essas modificações ocorrem quase que instantaneamente nas situações de emergência, sendo importante assinalar que elas demoram 10, 15 ou 20 minutos para desaparecer. É o tempo da inativação da adrenalina circulante. Portanto, quando se leva um susto forte ou quando se passa por muito medo, não adianta muito tentar tranquilizar as pessoas logo depois. O melhor jeito de tranquilizar pessoas muito agitadas por um susto seria sugerir que corressem desabaladamente durante uns poucos minutos. Assim, elas consumiriam a preparação orgânica que nela se fez antecipando o ataque ou a fuga. Se considerarmos todas as variações observadas no funcionamento nas funções cardiorrespiratórias, as velocidades, os volumes e as pressões, veremos como o aparelho cardiorrespiratório é poderoso, sensível, veloz e versátil. É o aparelho da emoção. Levando-se em conta que 45% do peso do corpo humano médio é constituído de músculos e que o tecido muscular é o que mais consome oxigênio quando em atividade, imediatamente entenderemos. Para alimentar essa máquina poderosa, é preciso outra máquina poderosa. Bem podemos dizer que Freud estudou todas as apetências que no ser humano ligam-se ao abdômen, digestão e sexo. Na verdade, nenhuma das duas tem velocidade vital comparável à das funções torácicas. Nenhuma delas exige adaptação rápida ou intensa. Concluo mais uma vez.
Todas as emoções do aqui e agora estão essencialmente e profundamente ligadas ao aparelho cardiorrespiratório. Se não levarmos em consideração a consciência da respiração e a consciência da circulação, teremos no nosso esquema de pensamento uma falha de dimensão considerável. E tudo mais que se diga depois sobre emoções na certa se ressentirá dessa falha. A mais dramática revolução do nascimento é a revolução circulatória. Não vou importunar o leitor com nomes de artérias e veias e direções de circulação, visto que todos podem encontrar esses dados facilmente na internet. Vamos dizer apenas que tem pulmão. O feto não tem circulação pulmonar pela óbvia razão de estar imerso em líquido e fechado numa câmara estanque. Ele não pode respirar. Por isso, a circulação do sangue do neonato dá algumas voltas que a circulação do adulto não dá, e vice-versa. O dramático dessa alteração circulatória no nascimento é que ela ocorre em poucos minutos. E se examinarmos bem alguns esquemas, veremos que as mudanças são profundas. Eu me pergunto quantas emoções estranhíssimas experimenta a criança logo ao nascer, quando se inicia nela a evolução respiratória e circulatória. Esta última é mais veloz, mais perigosa, portanto, mais ameaçadora. Se o coração erra durante alguns instantes, ou se ele para, tudo para. Se na respiração podemos esperar alguns segundos em grandes urgências, 4 ou 5 minutos, no caso do coração, não se pode esperar mais do que o equivalente a uns poucos batimentos. Portanto, conclui-se que é óbvio desde sempre ameaças vitais. Se ela vem de dentro, então, é o limite do drama. Temos, porém, ao feto, pois temos mais o que aprender. Dissemos que a mãe é a circulação do feto, o que é verdade somente até o fim do primeiro mês. Então, começam os batimentos cardíacos e inicia-se a circulação do feto. Vamos marcar bem. O primeiro sinal de autonomia orgânica do feto é a existência e o funcionamento do coração como centro de uma circulação própria. Poderíamos dizer também a primeira marca da individualidade que pode, de algum modo, ser sentida pelo feto. Sabe Deus como? É o início de uma função cardíaca. Assim, o eu praticamente começa com a primeira pulsação cardíaca. Digamos em palavras fáceis, o eu profundo. Trata-se da primeira função orgânica importante que o eu assume, ou que forma o eu. Até então, eu era deveras um parasita materno total. Minha mãe fazia tudo por mim. Quando começa a pulsar, o coração do feto já está fazendo alguma coisa por ele. Além disso, o movimento cardíaco é sempre muito forte. Cada movimento cardíaco é uma contração violenta, que dura 0,3 de segundo, e muito menos tempo no feto. Envolve uma massa muscular importante que se contrai em conjunto e com toda a força. Algo tão explosivo quanto um chute, porém, um chute a cada 0,8 de segundo, sendo esse intervalo muito menor no feto, cuja frequência cardíaca é bem maior do que a nossa. Esse fato torna a pulsação cardíaca uma sensação ou um conjunto de sensações de fácil percepção. Tudo que varia muito depressa nos chama muito a atenção. Tudo que é muito forte também nos chama a atenção. Assim, não duvido que, se houver alguma espécie de consciência ou de intenção no feto, essa consciência esteja associada ou talvez comece com a pulsação cardíaca. Antes da pulsação, tudo é muito homogêneo, não há diferença entre mãe e feto. Com a pulsação cardíaca começam duas circulações, dois ciclos ou ritmos diferentes. Tendo em mente que a circulação alcança os menores recantos do corpo, já é possível perceber a importância dessa autonomia funcional do feto, e já se começa a imaginar o que seja a raiz profunda do eu autêntico, ou talvez o self.
O eu primário está ligado às pulsações cardíacas. Depois do nascimento, liga-se às pulsações respiratórias. Portanto, tudo que não pulsa é não eu. Tudo que é rígido não é vivo. Dissemos que tudo que ocorre com força e violência frequentemente chama muita atenção. No entanto, praticamente ninguém tem consciência do funcionamento do próprio coração, o qual, repito, é de uma violência inaudita. Ver um coração pulsar causa um espanto verdadeiro. Desse modo, esse esforço brutal não é percebido praticamente por ninguém em tempo algum, a não ser quando ele perde o passo, em condições de esforço excessivo ou doença. Porque, parece evidente, ele é o mais antigo dos nossos hábitos, se pudermos assim dizer. Também poderíamos dizer que ele é o primeiro dos instintos de individualidade. É o centro sensível da vida que me anima. Nos capítulos anteriores, ele relata uma experiência dele, ainda na faculdade, que ele entra num centro anatômico aberto e tem alguns cachorros ali que eles utilizaram para fazer cirurgias, e que ele está sozinho nesse lugar, tem um cachorro ainda com vida, e ele segura o coração desse cachorro na mão, e ele fala assim que se ele quisesse parar esse coração com a força de um punho, se ele pudesse pôr toda a força para parar esse coração, ele não conseguiria. Tanta massa muscular e tanta força que tem esse coração, né? Só para dar uma desenhada para quem está chegando hoje. No decorrer da vida, ele não se faz muito presente conscientemente, mas emerge com facilidade em qualquer estado emocional. Na verdade, parcela muito importante do medo que a maior parte das pessoas experimenta ao se sentir emocionada deve-se às sensações que vêm do coração. A maioria de nós, ao perceber fortes emoções, sente que alguma coisa está atacando ou ameaçando o coração. É porque, nessas horas, o coração, de fato, se faz perceber pela mudança fundamental de ritmo e de volume de sangue para o batimento, débito cardíaco. Quando conseguimos destravar-nos um pouco e dar-nos um pouco mais às nossas emoções, então podemos ver com clareza como o centro da emoção é o coração. Centro dessa onda forte de alteração orgânica, a qual envolve medo, raiva, amor, tristeza, coisas que nos tocam, que nos comovem profundamente, que nos atingem, que nos modificam sobremaneira nesses momentos. Passamos então a outro estado de consciência. Na verdade, não a outro estado, mas sim a 1000 outros estados, porque as emoções que, de algum modo, discriminamos surgem quase sempre misturadas. Misturadas, note-se, mas das respostas, comportamentos que despertam. Medo-raiva é uma associação clássica, amor-raiva também. No ataque e fuga, os gestos são fortes, agudos, velozes, intensos, extremamente preparados, partindo de uma base sólida, o corpo bem plantado no chão. Nesse cenário, assim vejo o coração. Late como um cão ou galopa como um cavalo. Estou me referindo a momentos extremos de medo e raiva, ódio ou vontade de sobreviver. Ou vontade de viver, não sei. Estou pensando nos soldados antigos, na véspera da batalha ou na iminência do ataque, ou ainda no começo do ataque. Essa noção, sensação de prontidão, alta concentração, é de origem certamente muito emocional. Quando caçávamos para sobreviver, corríamos risco de vida diariamente durante tantos anos. As emoções de medo e raiva compõem a energia que dá vida aos comportamentos motores de ataque e fuga. Dá vida quer dizer, ativa a circulação e a respiração para que o indivíduo possa brigar muito ou fugir muito. Trata-se verdadeiramente de uma previsão biologicamente muito útil na luta, que é o centro da vida. Soado o alarme, é deflagrada uma inundação de sangue de tudo que a pessoa ou animal precisa para agir de imediato. Claro que quem leva esse preparo ao corpo todo é a circulação. Portanto, se a respiração não melhorar, não adiantará nada oferecer combustível. Essas emoções, então, estão fortemente no peito. Medo e raiva, ou medo e coragem, ou medo e idealismo. E quem sabe haja mais nomes a serem dados.
Peito aberto, entrar de peito, peitar, uma causa ou partido, expectativa, pect, peito, em latim. No amor, como na tristeza flutuante, os movimentos tendem a ser redondos, ondulantes, de tônus homogêneo, com algo de pastoso significando, de algum modo, apaziguamento, serenidade, sensualidade, sensibilidade, espreguiçamento, indolência. Essa categoria de movimentos certamente exige menos energia do que o sistema ataque-fuga, mas acredito que eles também elevem o metabolismo, pois, embora não atuem muito duramente em certas direções, como nos movimentos agressivos, eles, na verdade, atuam sobre todo o sistema motor. Nessa forma de ondulação extensa que também deve consumir mais energia do que quando a pessoa está em repouso. Recapitulando, então, é no primeiro mês da vida intrauterina que começa a autonomia do indivíduo, com o início das pulsações cardíacas. O indivíduo assume sua circulação, ou já começa a existir um limite funcional entre feto e a mãe. Durante o nascimento, nos primeiros instantes em que um cordão umbilical deixa de pulsar, ocorre em poucos minutos uma intensa mudança cardíaca. Essa mudança está estreitamente ligada à mudança respiratória. A abertura rápida da circulação pulmonar é a responsável por quase todas as outras modificações circulatórias que ocorrem no feto. A individualidade se propõe, então, como coração, e no momento do nascimento, o coração renasce como sensação, forte na certa. É um coração que renasce porque todos os seus esforços se distribuem de outro modo. Essas sensações, na verdade, inevitavelmente tumultuosas e turbulentas, são chamadas de o primeiro cantar dos ventos nas velas da vida. As primeiras respirações do recém-nascido. E, entre o soprar do vento respiratório e o ondular da circulação, cresce a individualidade em pouquíssimos instantes como emoção pura. É apenas movimento do coração e do peito. Verdadeiramente, o espírito desce sobre as águas. Ele que antes pairava sobre o abismo. É assim que nasce, para a mais obscura ou incompreensível das consciências, a do recém-nascido. A sensação de si, sensação viva da própria existência, é o coração que já não precisa de mais ninguém. Se sou uma respiração, só preciso do ar. Não é preciso que ninguém respire por mim. Não é preciso que ninguém me dê ar ou me traga ar. Desse modo, como o ar está em todos os lugares e o recém-nascido já sabe respirar, ele se dá espírito. Repitamos, ele se dá espírito, ar. Ele se dá vida e a distribui pelo corpo todo. E assim, mais uma vez, o coração se mostra e se sente como um importante centro da personalidade. Bom, vou seguir mais um pouquinho. O coração e as emoções. Somos dos que dizem assim: há quem comece de outro modo. Em certas situações, nossos processos orgânicos se aceleram, elevando ao máximo nossa energia disponível na forma de sangue ricamente oxigenado e hipertonia difusa pelo corpo. Qualquer emoção tem sempre alguma coisa que ver com a reação de alarme. Ela é sempre um despertar. Até mesmo as emoções amorosas ou tristes, de algum modo, nos tornam mais vivos do que naquele momento em que não sentimos emoção alguma. Quando não há emoção, só há movimento involuntário automático. Um movimento que vem com a sensação de necessidade de fazer força, sensação de dever, ou que vem e acontece automaticamente antes que se perceba o que se está fazendo. Penoso o querer e perigoso o deixar-se levar. Fazer não cansa. O que cansa é fazer quando não se tem nenhuma disposição, nenhuma vontade ou interesse. O que cansa é o esforço de obrigar-se a fazer. Quando o sistema de ataque-fuga é ativado, o organismo deixa ao alcance do animal ou do ser humano tudo o que há de disponível para o sucesso da luta ou da fuga.
Claro que essa aceleração orgânica tem de ser veloz, senão ela se mostrará inútil. As brigas pela vida entre os animais não se passam em câmera lenta, muito pelo contrário. São corridas desabaladas e lutas frenéticas, com intensíssima movimentação corporal. Portanto, é preciso um sistema que supra rapidamente todo esse enorme consumo de energia ligado ao ataque ou à fuga. O mesmo sistema é ativado em graus muito variáveis, quando nossa atenção é atraída por alguma coisa que nos prenda, nos toque, nos importe ou interesse. Se, pelo contrário, o que encontramos é uma situação de confiança ou de intimidade, o organismo se desarma, mas se prepara logo em seguida para outro tipo de atividade ou atitude. Cessa a excitação ortossimpática, aumenta a influência parasimpática. A função cardiorrespiratória é inerentemente muito rápida em suas variações funcionais. Sempre nos será dado perceber qualquer mudança emocional, isto é, qualquer mudança na circulação e na respiração. Queremos elucidar com vagar esse ponto, esclarecendo antes, inclusive, por que queremos elucidá-lo. Ninguém mais discute o valor da noção sensação do aqui e agora. É praticamente uniforme em toda a literatura psicodinâmica e filosófica a importância dessa vivência. O oposto dialético, antítese, da noção sensação de estar aqui e agora, é tudo aquilo que Freud chamou de transferência. Comportamentos transferidos são aqueles que originam em certa situação, em certo tempo, tendendo mais tarde a se repetir muitas outras vezes com maior ou menor oportunidade, guardando sempre a marca de sua origem. A fim de compreender a transferência, Freud tardiamente formulou a hipótese de compulsão repetitiva, noção de valor biológico mais do que precário. Nenhum animal repetirá constantemente o mesmo comportamento se ele não tiver nenhuma função atual. O único exemplo que conheço é o da abelha operária. Se o experimentador, que não existe na natureza, furar o fundo do favo, a abelha continuará pondo mel nele por séculos e séculos, mas só assim, graças à astúcia e à má-fé do experimentador. Se houver uma manifestação associada ao passado, será em razão da existência de elementos de semelhança com o passado. Senão, o comportamento de transferência não se repete. O problema crítico da interpretação da transferência não é perceber ou descobrir qual é a falsa noção que o outro tem de mim em função de sua experiência passada com papai, mamãe e outros. Importante na interpretação da transferência é perceber o que ela tem de verdadeira. O que é que eu, terapeuta, aqui agora, estou fazendo de semelhante ao que papai, mamãe ou alguma autoridade fizeram no passado? Repito, a transferência nada tem de compulsiva em sentido literal. Ela não é cega nem imprópria. Ela é, em certa medida, inadequada. Ou seja, somente quando descobrimos até que ponto ela é adequada é que conseguimos dissolvê-la. Os estudos de cinegrafia em câmera lenta, envolvendo situações humanas comuns, entrevista psicoterápica, reunião social, diálogo entre amigos, vêm mostrando que nossas microdicas, nossas pequenas expressões de mão, face e tons de voz, mantêm-se em correspondência recíproca com as microdicas do outro. Isso quando estamos nos entendendo bem. Ray Birdwhistell, grande estudioso dessas danças gestuais, declarou que o comportamento das pessoas, no sentido da movimentação do não verbal, está sempre finamente adaptado ao outro e à situação. O que muitas vezes está fora do presente é a percepção ou a intenção consciente, em regra expressa na fala, nas palavras. O aqui e agora é, na verdade, a realidade mais importante. O passado não existe mais, o futuro ainda não existe, e as palavras não são coisas nem atos. Os animais que não percebem o aqui e agora dos movimentos e da adaptação efetiva foram comidos ou não encontraram comida e morreram. Quase tudo que Freud chama de inconsciente está nesse microcomportamento motor.
como tentamos mostrar em vários estudos nossos. O problema crítico é o da emoção na psicoterapia. Posso dizer que experimento diante do terapeuta uma emoção que experimento diante do meu pai? Será que a emoção pode ser transferida? Ao meu ver, não. Ela só pode nascer aqui agora e ela morre aqui agora. Se ela aparecer outra vez, é porque nasceu de novo. Como disse antes, a emoção é para mim a alteração visceral que acompanha qualquer encontro ou situação importante para o sujeito. Sua importância está justamente no fato de provocar uma emoção, isto é, uma preparação. Moreno dizia que angústia é o medo de entrar em cena. Havendo uma situação desconhecida, as pessoas não ousam entrar nela. Enquanto ficam esperando, sentem-se fortemente angustiadas. Peirce, o homem da Gestalt, diz praticamente a mesma coisa. Toda angústia é um stage fright. Medo de entrar em cena, medo de entrar, de comprometer-se, de atuar. Podemos dizer que a angústia é o resultado de uma tentativa de repressão da excitação, excitement. A excitação é um preparar-se biológico, automático, involuntário para o momento. O corpo se prepara para entrar na nova situação. Ele se põe alerta, acelera seus processos de atenção e se organiza para agir. Se eu me deixar tomar e levar por essa excitação, provavelmente atuarei bem na situação, não só com lucidez intelectual, mas também com paixão, com força, com energia. Se depois de ser preparado eu não começar a atuar, a excitação se transformará em ansiedade. A psicanálise ignorou completamente esse fato de preparação para o encontro, seja o encontro com o outro, seja o encontro de uma nova situação. No entanto, é claro que este tem fundamentação biológica das mais profundas, envolvendo mecanismos fisiológicos dos mais fundamentais. Todos os animais que não tiveram preparação adequada e rápida para a hora do encontro biológico foram comidos, e seus descendentes não nasceram. Todos os seres vivos contam com mecanismos de preparação para encontros extremamente velozes e poderosos. Cada vez acredito mais que o que nós chamamos emoção é principalmente esse mecanismo preparatório para o encontro. Voltemos então. Toda emoção só existe aqui agora. Nesse ponto surge a pergunta: por que valorizo a demonstração que farei logo mais? A carência amorosa, a frustração afetiva crônica, a necessidade de uma mãe, de amor, de prestígio, são todas manifestações biologicamente lentas. Quero dizer com isso que nenhuma dessas coisas mata de repente. Pode até matar a longo prazo, mas nunca de repente. No entanto, se falha a preparação cardíaco-respiratória, nós podemos morrer em poucos instantes. Aí está todo o segredo da emoção, no aqui e agora. Podemos dizer que toda emoção sentida aqui agora é essencialmente cardiocirculatória, sendo o primeiro sinal, o mais fino, o mais forte, o mais profundo da preparação do organismo para o encontro. Como se vê, toda a preparação ocorre naquela parte do corpo a respeito da qual Freud nunca falou, o tórax. O ser humano freudiano não tem tórax. Convém, então, temos uma ideia numérica da força e da rapidez dos processos de preparação fisiológica para o encontro. Quanto demora a circulação? Se marcarmos um glóbulo vermelho, quando ele passar pelo coração, quanto tempo levará para voltar a passar por ali? O tempo médio da circulação é de 25 segundos, variando com a distância do destino considerado em relação ao coração. Para ir até o cérebro e voltar, menos de 10 segundos. Para ir até o pé e voltar, 50 segundos. A cada 25 segundos, todo o sangue do corpo, 5 litros, passa pelo coração. Consideremos em especial a circulação pulmonar, a chamada pequena circulação. Ela demora 5 segundos. O tempo que o sangue tem para trocar seus gases no pulmão é de 1 segundo.
No exercício físico, assim como durante emoções fortes, esses tempos podem se fazer até 50% menores. A quantidade de sangue contida no tórax é de cerca de 1,8 litros, 36% do volume sanguíneo. Estão inclusos nesse total o sangue contido no coração, nos grandes vasos da base do coração e no pulmão. A quantidade de ar contida no tórax é bastante variável, de pessoa para pessoa e momento a momento. Nunca menos de meio litro, em regra 2 litros e no limite superior 5 a 6 litros. Em repouso, ventilamos o pulmão com 5 a 7 litros de ar por minuto. No exercício intenso de um atleta treinado, podem passar pelo pulmão 200 litros. Por litro de ar inspirado em repouso, os músculos respiratórios consomem 0,5 cc de oxigênio. No entanto, no exercício extenuante, esse consumo pode alcançar 250 centímetros cúbicos, 500 vezes mais. A seguir, valor relativos às pressões geradas exclusivamente pelos músculos respiratórios, todos estriados, potencialmente voluntários. Isso é interessante também a gente pensar, gente, que toda essa musculatura, que o Gaersa vai chamar de voluntariável, né? Que é todos que têm esse sistema que funcionam independente da vontade, mas que a gente pode assumir o controle, são feitos por músculos estriados. Esse músculo estriado tem esse nome e essa cara, porque carrega essa característica de ter várias estrias, né, na musculatura, o que permite que o movimento cesse em qualquer momento da extensão do músculo. Então, a gente pode assumir o controle e também pode parar esse movimento a qualquer momento, né? No músculo do coração você vai ver que não tem isso, e na musculatura lisa não vai ter isso também, então os movimentos vão ser sempre constantes, né? O estriado é que tem essa propriedade. Bom, então vamos lá, tabela, né? Inspiração, -1 negativa, e a respiração forçada, -57 negativa. Expiração, +2 ou 3, respiração forçada, +150. Observações: dado expresso em milímetros de mercúrio, pressões medidas na entrada das narinas, passagem mais estreita das vias aéreas. Então, aqui ele está falando sobre reserva funcional, né? Tem no livro que ele fala sobre Reich, essa fala sobre Reich, que é 1083, 84, uma coisa assim. Ele vai falando sobre toda essa tabela também. E ele coloca essa reserva funcional do organismo, ou seja, da atividade basal até o máximo da emergência, com 3 zeros, ou seja, 1000 vezes mais. O corpo pode pulsar 1000 vezes mais rápido, o coração pode bater, a gente pode fazer todo esse movimento com até toda essa diferença, né? Uma reserva gigante. Pode viver respirando 500 ml, você vai viver, e você pode viver respirando 5 litros. Como a densidade do mercúrio é de 13,6, como que fala isso, mano? O esforço respiratório forçado envolve pressões na ordem de 2 metros de água, então 2 atmosferas, né? Quanto à pressão, as pressões intrapulmonares máximas, quando se faz esforço máximo com a glote, cordas vocais fechadas, como na evacuação difícil, podemos citar os seguintes números. Desculpa. Ocorrida voluntariamente por 1 ou 2 segundos, 110 milímetros de mercúrio, 1,5 metro de água. Ocorrida involuntariamente, na tosse, por exemplo, pode chegar a 300 milímetros de mercúrio, 4 metros de água. Então, mais de 2 vezes mais, né? A pressão intraabdominal pode chegar na tosse a 200 milímetros de mercúrio. O débito cardíaco, a quantidade de sangue que o coração ejeta na circulação, é de 5 a 6 litros por minuto, podendo chegar a 25 ou 30 no exercício exaustivo. Os ocos torácicos preenchidos com ar ou sangue são bem maiores que os cheios preenchidos com substância pulmonar, cardíaca ou vascular. O pulmão é uma esponja aerossanguínea. Essa esponja contém cerca de 300 milhões de bolhas de ar,
os alvéolos pulmonares. Sua área total no ser humano é de 70 a 80 metros quadrados, meu, imagina isso. Cada milímetro cúbico de pulmão contém cerca de 100 alvéolos. A rede capilar do pulmão é a mais densa do corpo, podendo-se contar para cada alvéolo cerca de 1.000 segmentos capilares. O que acontece nos músculos que perfazem 45% de nosso peso e contam com uma circulação muito variável, mas sempre abundante? Em repouso, o fluxo sanguíneo muscular é de 2 centímetros cúbicos por 100 gramas de músculo por minuto. No exercício intenso, esse número chega a 200, 100 vezes mais. A maior parte das pessoas não faz ideia das forças, pressões e velocidades envolvidas nos processos cardiocirculatórios. Em poucos e quaisquer instantes, esses fluxos podem variar muito e muito depressa, acompanhando a necessidade do organismo, as exigências da situação e a resposta da personalidade ao momento presente. O coração impulsiona o sangue, que transporta gases e substâncias nutritivas. Quanto aos gases, pode-se dizer que eles ficam supercomprimidos quando as substâncias nutritivas mantêm-se idealmente bem dosadas e sempre constantes, por mais que variem a ingestão e o consumo. Gases supercomprimidos é uma expressão analógica. Concretamente, significa o sangue leva 0,3 centímetros cúbicos de oxigênio dissolvidos em 100 centímetros cúbicos. Mas por causa dos eritrócitos, dos glóbulos vermelhos, na verdade ele transporta 70 vezes mais. É como se o sangue levasse gases supercomprimidos. Com o gás carbônico, CO2, o caso torna-se bem mais complicado, visto que os números finais são os seguintes. O sangue transporta cerca de 2,5 centímetros cúbicos de CO2 dissolvidos em 100 centímetros cúbicos. Mas, em virtude de outras formas de transporte, o sangue, na verdade, carrega cerca de 20 vezes mais desse gás, resíduo quase universal da degradação metabólica. Vale ressaltar que a troca de gases é muitíssimo mais veloz do que as trocas de nutritivas entre o sangue e as células. Apenas para tornar o conceito mais concreto, podemos dizer que enquanto as trocas gasosas duram 1 segundo ou menos, as trocas nutritivas duram minutos entre sangue e as células, e muitas horas entre ingestão de alimentos e seu uso final pelo corpo. Para todos os efeitos práticos, as trocas gasosas podem ser consideradas instantâneas, duram 1 segundo. Por que insistimos tanto nesses números? Porque eles mostram que a vida é complexa, intensa e rápida, que o fenômeno vivo varia a cada instante, que as células do organismo são atendidas idealmente em suas necessidades, envolvidas que estão em líquidos altamente nutritivos e bem arejados, com renovação constante. As variações do fenômeno vitais podem ser sentidas? Ou o fenômeno vivo se retrata de algum modo na consciência? O que nos importa, afinal, é saber o que podemos sentir desse fenômeno no tórax. Como vimos, a respiração podemos senti-la inteira, pois seus órgãos são ricos em terminações nervosas bastante variadas, capazes tanto de produzir sensações como de desencadear reflexos importantes. A circulação podemos senti-la como palpitação, coração acelerado, extrasístole, pulsação fora do compasso, taquicardia, coração acelerado, sensação de dor proveniente de ferida no coração, mágoa, dor genericamente, sensação de opressão ou aperto no coração. Da combinação entre as sensações respiratórias e cardíacas, nascem analogias e metáforas que todos entendem. Apertado e solto, preso e livre, tranquilo e agitado, superficial e profundo, sensível e insensível, complacente e inacessível, armado e desarmado, quente e frio, em contato e distante, arfante e empedernido, aspirante e resignado, aberto e fechado, suave e duro, manso e violento, entusiasmado e desanimado, vivo e morto, parado e móvel. A vossa palavra gera novas categorias emocionais.
O dizer e o não dizer, declarar ou não, vontade de chorar, gritar, suspirar, gemer, cantar, acusar, protestar, suplicar, murmurar. As emoções sentidas no tórax estão ligadas a alterações rápidas das variáveis fisiológicas. Por isso, elas são fáceis de perceber. Na verdade, é difícil ignorá-las. Dizendo de outro modo, o primeiro sinal de emoção, desejo, é a aceleração cardíaca, por menor que seja, acompanhada da variação respiratória, de ritmo, de amplitude, de forma. Todo desejo acelera o coração e toda inibição prende a respiração. As emoções torácicas são, por isso, os sinalizadores mais finos, os mais velozes da repressão ou liberação. Neste livro, em momento algum abordei o tema da patologia orgânica do coração ou da respiração. Falei sempre e apenas das sensações, emoções que se dão no tórax normal, sem patologia ostensiva. Quando ocorrem quase todas, todos as sentem como algo doentio e ameaçador, perigoso. Em parte com razão. Esses órgãos e as sensações que eles provocam têm tudo que ver com a morte rápida. Aqui provém de perturbações agudas e graves de funções que não podem falhar por mais de pouquíssimos segundos, coração ou minutos, respiração. Pensemos em outro esquema complementar ao que já temos. As funções do aparelho cardiorrespiratório podem ser consideradas auxiliares gerais do desejo, de qualquer desejo. As funções torácicas servem a todas as demais funções orgânicas, alimentando-as ou não. Sem oxigênio, pouco se faz em nosso corpo, ou o que está acontecendo dura pouco. Se o aparelho de transporte gasoso não responde ao desejo na certa, não amadurece e não se realiza, aborta. Falta ao desejo a força da paixão que mora no peito. O desejo até pode ser percebido, identificado, compreendido, mas ele não se realiza a não ser na fantasia, porque na fantasia não fazemos a mesma força que faríamos caso fôssemos de fato realizar a ação desejada. Se alguém sonha com agulhas espetadas nos músculos, observa-se que o sonhador contrai todos os músculos necessários ao movimento sonhado. Porém, as contrações são fracas e, em regra, não chegam a movê-lo efetivamente. É como se o sonho fosse determinado apenas por nossas intenções e não por nossos movimentos. A diferença entre sonho e a fantasia é a realidade, e a realidade é a ventilação pulmonar. Reich mostrou com clareza como são verdadeiras essas declarações em clínica. Não há repressão sem restrição respiratória. Um dos fundamentos de toda compreensão e de toda atuação psicoterápica. Recordamos o que Reich nos disse a respeito das emoções torácicas serem basicamente duas. Raiva avassaladora, raving rage, em inglês. Sofrimento profundo, deep sorrow. A raiva avassaladora tem tudo que ver com o medo e com a coragem. Essas emoções correspondem ao sistema de ataque-fuga bem descrito pelos fisiologistas. A fuga é o comportamento ditado e alimentado pelo medo. Medo é o que sinto quando ameaçado. Não posso, não consigo, acho que não devo, fugir, sair correndo, ir embora, aumentar a distância entre mim e o que me ameaça. Aí, o coração fica apertado, fechado, oprimido, assustado. Ele acelera para alimentar uma grande resposta orgânica que não ocorre. Se quando assustado ou angustiado não separo esses dois sentimentos, eu tiver a coragem de sair correndo para longe do que me assusta, não sentirei medo nem angústia. Nesse caso, toda aceleração orgânica é consumida no grande esforço de fugir, visto que para isso é que se liberou tanta energia. Raiva é o que sinto quando, ameaçado, decido reagir, lutar, agredir. Aí o coração se avolume e acelera, galopa, heroicamente. O sofrimento profundo de que nos fala Reich é com certeza a mágoa, de amor, amor próprio ferido, humilhação, rejeição, carência, solidão, separação ou abandono, impotência, desespero.
Essa mágoa está bem representada na figura do Sagrado Coração de Jesus, antigamente encontrada em um grande número de lares. Nela, além do coração ferido, vê-se uma coroa de espinhos na base do coração, no sulco coronário, mostrando o sofrimento crônico, o coração apertado, o coração que a gente não deixa pulsar, viver, que a gente retém, bloqueia e segura. Enfim, na mesma figura, se vê fogo saindo do coração, a paixão, o calor, a força de viver e lutar. Que Jesus mais apaixonado, é importante e difícil tentar distinguir a expressão de emoções agudas e a expressão de emoções crônicas no tórax. Restrições permanentes à respiração impõem à pessoa um regime de vida um pouco mais vegetativo. Quem respira pouco não pode fazer quase nada. E isto não é apenas um sentimento, é uma sensação que retrata a real incapacidade da pessoa. Limite. A pessoa obesa que passa da cama para a poltrona e da poltrona para a cama, se essa pessoa tiver que atravessar 2 ou 3 aposentos correndo, subir um lance de escadas ou andar meio quarteirão, ela terá uma crise de angina e uma acentuada dispneia. Uma pessoa assim se comporta, em suma, com alguém com insuficiência cardíaca 2, mesmo que não se apresente nenhuma moléstia cardíaca propriamente dita. Eis os efeitos das restrições funcionais crônicas da respiração. O ansioso crônico, que ao menor pensamento sobre fazer seja lá o que for, sente pior em sua angústia, difere muito pouco de um cardíaco ou de um pneumopata crônico. Se ele for forçado a vencer seu medo de uma vez à custa de um esforço intenso, como que querem alguns terapeutas, poderá morrer de angústia. As emoções crônicas se referem à expressão do tórax, ligam à sua posição habitual e ao modo como a postura torácica se integra à postura corporal. Essas expressões são sempre restritivas, cronicamente restritivas. Os exemplos mais claros e clássicos, a insuficiência expiratória do orgulhoso crônico, que nunca se entrega, que nunca expira de todo. E o depressivo crônico, inclinado para frente, com os ombros tendendo a fechar-se, restrito em todos os movimentos respiratórios. É sobre esse fundo postural que se instalam as variações agudas de respiração. O fundo de tensão postural do tronco fornece os parâmetros dentro dos quais as variações podem ocorrer. Anel torácico, quarto anel da couraça muscular do carátera. Só que eu falei que ele não falava de anéis, ó, falando aqui. Anel diafragmático, quinto anel da couraça. Anel abdominal, sexto anel. Reich foi influência dominante em minha formação pessoal, intelectual, crítica e profissional. Este livro, porém, sofreu forte influência também de Jung, de minha formação religiosa na minha juventude e da minha formação médica. Desta ficou minha paixão vitalícia pela fisiologia e anatomia do corpo humano e depois ou antes por todos os seres vivos e pela vida que me anima. Em função dos ensinamentos de Reich, afirmo que meus textos estudam os 3 anéis de couraça citados. Foram excluídos, porém, o estudo dos braços, que também faz parte do anel torácico, e do conteúdo visceral do abdômen. Ficamos com as funções vegetativas dos 2 primeiros anéis, respiração e circulação. Em relação a eles, temos a comentar um aspecto importante ligado ao músculo. É a eles que se refere primariamente, a fenomenologia da couraça muscular do caráter. Se levarmos em conta, como parece acertado fazer, todos os músculos potencialmente responsáveis pela respiração, seremos obrigados a rever a noção de anel. Na respiração de repouso, os músculos respiratórios são o diafragma e os intercostais, bem ligados e circunscritos ao tórax. Até então, o anel anátomo-funcional concorda com a noção quase geométrica de anel, uma faixa ou uma fatia horizontal do corpo. Mas, quando a respiração precisa se ampliar, quando entram em ação os músculos respiratórios auxiliares,
O anel torácico invade o pescoço, escalenos e esternocleidomastoides e toma conta do tronco todo, chegando à raiz dos 4 membros. Esse fato, somado à importância única dos gases respiratórios, torna o anel tóraco diafragmático um dos mais complexos dentro do esquema reichiano, o qual, em essência, parece-me uma boa descrição de nossa motricidade funcional, útil e até didática. Concretizemos. Todos os músculos das paredes anteriores e laterais do abdômen, o anel abdominal, são músculos expiratórios auxiliares. Além disso, solidarizam funcionalmente tórax e bacia, pelve. O grande dorsal, dado nos textos de anatomia como o músculo adutor do braço, é um músculo inspirador, assim como o grande e o pequeno peitoral. Ora, o grande dorsal prende-se também na bacia óssea, sétimo anel. De outro modo, se pode mostrar o mesmo fato. A forma de nossa respiração varia com a forma do corpo a cada instante. Se estou sentado, respiro de um modo. Se me recosto, de outro. Se me apoio mais sobre o cotovelo esquerdo, no braço da poltrona, de outro. Se me levanto, se ando, se paro, se mudo o pé de apoio, se estendo o braço, por todos os músculos auxiliares da respiração são, ao mesmo tempo, músculos motores do braço e do tronco e influem poderosamente sobre a estabilidade da bacia. Portanto, coordenam-se necessariamente com os músculos dos membros inferiores. Cada vez percebemos melhor, nós que lidamos com o corpo, a importância das relações entre a boa postura e a boa respiração. A respiração, o ato de respirar, está no corpo todo. Logo, são razoavelmente verdadeiras as seguintes afirmações. A mecânica respiratória está no corpo todo. Lidar com o anel torácico envolve a lida, no mínimo, com o tronco todo mais pescoço. A noção de anel como uma faixa ou fatia corporal contida entre limites paralelos é insustentável. A ignorância de tantos terapeutas corporais em relação ao corpo pode levá-los a não compreender bem Reich e fazer coisas descabidas se eles se deixarem levar pela noção intuitiva ou geométrica de um anel anátomo-funcional. O problema ou a dificuldade é a respiração usa sempre apenas músculos estriados, voluntarizáveis, diferentemente de todas as demais funções viscerais. Todos os músculos respiratórios servem a outras funções mecânicas, além de servirem à respiração. Todas essas funções mecânico-posturais influem sobre a respiração, ajudam-na ou a atrapalham. É isso, gente. Hoje eu vou parar por aqui. Voltar aqui com vocês. Ô, Michele, tudo bom? Querido, eu não tinha te visto aí. Então, ele está retomando, de fato, né, gente? Quem acompanhou o começo da leitura, né? Ele faz uma explicação semelhante, só que ele vai colocando mais a história dele também, né? Desde o momento que ele fala que ele é um angustiado crônico, que ele vai falar do coração dele, da defesa, né? Que ele mantinha o peito espremido, né? Nessa defesa com o ombro esquerdo, se eu não me engano, né? Tensão crônica. Depois ele vai colocando os sonhos que demonstram essa psicodinâmica neurótica, né? Desde as pessoas que não acreditavam que que a respiração era o centro disso, até as pessoas que iam trazendo imagens muito claras de respiração em sonhos e tal. E agora ele passou, então, ele deu uma aprofundada na anatomia e da embriologia. O que eu achei interessante é que é a primeira vez que ele se aproxima do Reich nesse texto, né? De realmente falar sobre anel, falar sobre couraça de uma forma mais apropriada. E aquela parte da embriologia ali, do nascimento do bebê, né? Porque isso é uma coisa que é bem do Gaiarsa, né? Ninguém fala sobre isso, né? A vida do bebê começa quando ele respira a primeira vez. E aqui o Gaiarson fala, né? A primeira ação que ele faz por ele é a batida do coração. E se a gente olha agora, mudando um pouco assim, né? Associando um pouco, nas bios mais clássicas, né? Eles vão falar que o anel torácico, o peito, né?
é a sede da identidade, justamente, né? Desse eu, né? Também da ambivalência, também de outras coisas, mas a identidade como ritmo também, né? Como eu sou, assim, né? Então, e nesse caso, que o Garça foca tanto, né? Em circulação, em batimento, em coração, fica ainda mais evidente o porquê disso, né? Desses ritmos residindo ali no peito, literalmente, né? Não como uma figura, mas sim como de fato é, né? Acho que é isso, gente. Querem comentar aí? Eu achei lindo esse capítulo. Lindo. O outro também, que ele fala da palavra, achei muito bonito. Parece que cada vez está ficando mais bonito. A sensação é essa. É interessante que quando a gente hoje estuda embriologia, eles falam, né, que o coração começa com uma formação de envelopar os vasos sanguíneos. Eles vão se alinhando, todos os vasos sanguíneos, e formam depois o coração. E aí, né, começa a reforçar tudo isso que ele fala da circulação, desse pulso, né? Como esse pulso ele é importante, né? Como é o pulso que é essa independência do eu, né? A individualidade. Assim, muito bonito isso que ele falou. E outra coisa que eu achei legal também, que na embriologia, quando a gente vai estudar os ectoderma, mesoderma, os folhetos embrionários do coração, eles são também muito, saem muito dos folhetos embrionários que saem aqui do pescoço e tal, para os braços. Então, como que os braços estão envolvidos e relacionados, né, nesses folhetos lá na formação embrionária com o coração. Então, como é Uhum. importante essa história, né, dessa coraça, né, desse anel, né? É muito lindo. Acho que eu vou ter que ler tudo de novo, Arthur. Tô lendo a 10ª vez já, Mônica. E é sempre uma Novo, descoberta. É muita coisa. muita coisa, né? É muita Muita, coisa. muita. Mas, sim, Isso, acho que olhar a embriologia sempre clareia, né? Os folículos, assim, né? Esses três principais, né? E depois que a gente vai vendo essas adaptações funcionais, né? Que você falou. Pescoço, peito, braço, né? Tá falando aqui. Aí você vai olhar na função, também vai estar tudo interligado. Eu acho legal aquele final dele também ali, né? Ele fala de anel, fala de Reich, e depois ele fala, ó, mas não dá para seguir olhando para o ser humano segmentado, né? Que é realmente uma das coisas que a gente às vezes observa assim, né, nesse tipo de raciocínio, né, de terapia reichiana. Mais alguém, gente, quer contribuir? Então tá bom, meu povo. Vou curtir minha criança que tá aqui, dar uma descansada. A gente se fala logo, logo. Já já eu mando essa gravação para vocês também, para vocês poderem ver de novo, tá bom? Boa semana aí, boa noite. Até já. obrigada, muito lindo. Obrigada. Valeu, gente.